Primeiro está a segunda filha, Futaba, uma garota multifacetada que concorda entusiasmada com o plano da família. Em forte contraste, a primogênita Io, uma atriz, rejeita friamente qualquer um que não tenha sangue puro Amagasaki. A sexta filha, Nana, uma cantora, permanece completamente em silêncio, perdida em seu próprio mundo. Enquanto isso, a quarta filha, Shiki, dubladora, ri às gargalhadas do constrangimento alheio. Na cabeceira da mesa, uma figura sombria deixa claro que não está mais para brincadeiras. Trata-se da matriarca Mana, uma poderosa CEO que declara que homens não têm lugar na família Amagasaki. A cena se abre para mostrar toda a família à mesa, deixando um único garoto em pé, chocado. Seus olhos se arregalam de terror ao perceber que nenhuma de suas irmãs virá em sua defesa. Ele implora desesperadamente para que reconsiderem o julgamento severo, lembrando entre lágrimas a devoção que sempre teve, dizendo que elas são a única família que lhe restou, e faz um último apelo. Sem querer se apegar ao passado, a matriarca permanece em silêncio, indiferente à sua emoção. O pedido é recebido com gargalhadas cruéis de uma das irmãs. Io corta a tensão dizendo que suas súplicas são inúteis, e com intensidade gelada, revela a verdade devastadora: ele nunca foi um deles. Gaguejando, ele não acredita, mas a matriarca apenas suspira, entediada com sua negação. O mundo do garoto desmorona enquanto tenta processar aquelas palavras impiedosas. Amana explica que sua presença serviu apenas para cumprir uma condição específica, revelada no testamento da avó. Ela debocha da ideia de laços familiares, confirmando que tudo não passava de uma obrigação contratual. A matriarca confirma com crueldade que todo relacionamento não passava de uma transação fria e sem amor por dinheiro. Ele é bombardeado com rancores do passado, sendo chamado de inútil e fracassado. Com um sorriso triunfante, Amana anuncia que a farsa acabou. A data final do contrato é justamente aquele dia, seu aniversário de 18 anos. Um brilho sinistro surge no olhar de uma das irmãs, refletindo uma caveira, enquanto sugere uma comemoração. Desejam-lhe feliz aniversário e uma despedida final mergulhada em uma visão de morte. Um banner deixa claro o verdadeiro motivo: celebrar o fato de se livrarem dele. Sua mente volta aos momentos em que trabalhou duro, acreditando ingenuamente que conquistaria a aceitação delas. A memória de uma família feliz é consumida pela horrível verdade. Uma lágrima solitária cai quando ele finalmente aceita que elas nunca foram sua família. A chama de uma vela marca o fim de sua exibição emocional. Com o rosto na sombra, aceita em silêncio seu destino. Ordenam-lhe entregar o celular e suas ferramentas para proteger os segredos da família. Num último ato de devoção, decide suportar essa humilhação final sem resistência, colocando o celular sobre a mesa em obediência. As irmãs o observam sair, variando entre expressões de tédio e alívio. Atiram insultos, mandando-o sumir para sempre. Ele força um sorriso doloroso, agradecendo por tudo apesar da crueldade. Sua existência é simbolicamente apagada quando uma foto dele é jogada ao fogo e queimada até virar cinzas. Expulso com a bagagem, olha pela última vez para a mansão que nunca foi sua casa. Com um sorriso lacrimoso, se despede de seu antigo eu. Reflete sobre ser expulso no dia do aniversário e estar agora completamente sozinho. Sem saber, um encontro mudaria seu destino. Sua mente relembra uma reunião decisiva que alteraria o rumo de sua vida. É a história de como um garoto que perdeu tudo encontrou um novo propósito ajudando os outros. Um vislumbre do futuro mostra sua ascensão de azarão à figura-chave no mundo do showbiz. Mas, por enquanto, sua realidade é um quarto minúsculo alugado, com o sonho de uma vida normal destruído. O peso da traição o afoga novamente, e sua nova vida começa no fundo do poço. Sem família, sem casa e sem dinheiro, ele vaga pelas ruas da cidade, decidido a sobreviver contra todas as adversidades. Sua jornada o leva aos portões da escola Yomukushi Genven. Na manhã seguinte, está no escritório da diretora com a bagagem, buscando confirmação de uma verdade difícil. Com um sorriso estranho, declara sua intenção de desistir dos estudos, chocando a garota na mesa. A garota, revelada como a idol Ashazuka, protesta furiosamente contra sua saída depois de tudo que ele passou. Ele tenta aliviar o clima, repreendendo-a de leve por ser tão formal, enquanto aprecia sua indignação em seu favor. Um flashback revela que eles já se encontraram antes, através do trabalho dele na indústria do entretenimento. Ele se lembra da verdadeira identidade dela como líder do Asteris, o grupo idol número 1 do Japão. A Azuka é mostrada no palco, celebrada como a idol suprema e cativante.
No presente, a determinação de Oscar se fortalece, incapaz de aceitar seu destino. Comovido pelo apoio inabalável dela, ele se emociona ao perceber que alguém tão famoso se importaria com um rejeitado como ele. Uma nova mulher chega e pede para Asuka se acalmar, mas a idol o defende com paixão. A mulher aponta que o garoto já tomou sua decisão, para a frustração de Asuka. Revelada como a diretora Shia Sakuya, ela volta sua atenção ao garoto, dizendo que ele não está sendo forçado a sair e pedindo para saber o verdadeiro motivo. Com um sorriso gentil e acolhedor, o incentiva a se abrir. Ele aperta o punho, hesitando em revelar a dolorosa razão. A diretora e a idol se inclinam, aguardando sua resposta. Ele admite de forma constrangida que não há motivo específico, tentando minimizar a situação. Sua resposta vaga enfurece Asuka, que o agarra e exige que leve aquilo a sério. Ele explica que se sente culpado demais para ficar, deixando Asuka confusa com seu raciocínio. Ele reflete sobre a Umakoshi Academy, uma escola prestigiada dedicada a formar futuras estrelas. Como está abandonando o showbiz, sente que não pertence mais entre estudantes tão dedicados. Com lágrimas nos olhos, confessa que ficar seria como trair o esforço de todos. Asuka observa com preocupação crescente, percebendo a profundidade da dor dele. Ele admite, envergonhado, que sua frequência às aulas foi tão baixa que era como se já tivesse desistido. A expressão de Asuka muda quando começa a questionar quantos funcionários apoiavam suas irmãs. Ela insiste mais, apontando o absurdo de gerenciar 7 celebridades de alto nível sozinho. A diretora intervém, listando a enorme equipe necessária para uma tarefa assim e perguntando sobre o tamanho da equipe de apoio dele. Com um olhar atordoado, ele confessa, para choque geral, que era a equipe inteira, sozinho. A idol explode de incredulidade, agarrando-o e dizendo que é impossível uma pessoa só fazer tanto. Ela se inclina, questionando a própria presença dele na escola e exigindo explicações. A diretora revela, em tom brincalhão, que Asuka havia colocado um alerta na segurança, deixando a idol totalmente sem graça. Envergonhada, Asuka gagueja que ele não deveria se sentir obrigado a ela só por ser filha da diretora. Tomada pela vergonha, a idol se afasta, perdendo totalmente a compostura sob o olhar divertido da mãe. Ele não consegue evitar sorrir, achando seu constrangimento inesperadamente cativante. Rapidamente se desculpa, rindo, mas ela se irrita e segura a mão dele para que calhe a boca. Corada, Asuka implora que pare de chamá-la de fofa, sua fachada durona completamente destruída. A vergonha dela se transforma em frustração com lágrimas nos olhos, exigindo saber o que ele quer dela. Agora é ele quem desmorona, emocionado, declarando que ela é simplesmente fofa demais. A diretora pigarreia, interrompendo o momento para fazer uma última pergunta. Ela lembra que a vida dele agora é dele, livre das obrigações passadas, e pergunta oficialmente o que ele pretende fazer após deixar o showbiz. Ele hesita, enquanto a diretora e Oscar observam com expectativa gentil. Lembra do passado em que sacrificou a juventude trabalhando sem parar nos bastidores para suas irmãs. Tudo o que sempre quis foi uma vida normal para estudar, fazer amigos e, talvez, encontrar um romance. Com um surto de paixão, declara seu desejo simples de finalmente viver uma juventude comum. Um sorriso conhecedor surge no rosto da diretora, que diz ter o lugar perfeito para ele. Horas depois, ele chega a uma nova cidade, deixando sua vida antiga para começar do zero. Reflete sobre a generosidade incrível da diretora, que providenciou não só a transferência escolar, mas também um lugar para morar. Ele lembra das palavras estranhas, porém carinhosas, dela, sem saber que havia motivos próprios para ajudá-lo. Tomado pela gratidão, promete trabalhar meio período para retribuir o pagamento do aluguel e das despesas. Deixando para trás o caos de ontem, caminha rumo ao início de sua nova vida. Seu coração se enche de empolgação ao pensar em finalmente viver a vida escolar normal que sempre quis. Mas sua jornada esperançosa é interrompida pelo som de uma confusão à frente. Ele vê 2 delinquentes ameaçando uma estudante sozinha. Os rapazes olham para a garota com um convite falso e ameaçador. Seu sonho de uma vida pacífica é destruído quando percebe que a nova cidade pode ser mais perigosa do que imaginava. Entra em pânico, imaginando-se preso em uma briga sem defesa alguma. Sua atenção volta à cena quando vê a garota encurralada, tremendo de medo. Ele coloca o medo de lado, percebendo que não pode ficar parado enquanto uma garota está em perigo. Surge então outra garota, com os olhos cheios de determinação para ajudar. Decidida, ela intervém, segurando a mão do delinquente e mandando-o recuar. O confronto acontece em uma rua tranquila,
em frente a uma loja de bairro. Os agressores voltam a atenção para a nova garota, ameaçando machucá-la se não recuar. Seu ato heróico é recebido com indiferença, fazendo-a questionar seu próprio julgamento. Confusa, ela não entende a falta de reação deles. Ao olhar para a expressão assustada da vítima, confirma que a situação realmente não está certa. Com um sorriso confiante, promete proteger a outra garota, o que só serve para enfurecer ainda mais o delinquente. Furioso com a ousadia, ele avança, pronto para fazê-la se arrepender. A garota se prepara para o impacto, com expressão de firmeza, enquanto o agressor morde o lábio de raiva. Mas antes que o golpe acerte, o garoto surge do nada, desviando com facilidade. Num movimento rápido e preciso, segura o braço do delinquente e o arremessa com um golpe técnico. Os olhos do agressor se arregalam de choque ao ser lançado no ar. Ele cai com força no chão, nocauteado pela queda inesperada. Deitado no asfalto, percebe que foi derrubado com um golpe formal de artes marciais. O garoto se espreguiça casualmente, revelando às garotas atônitas que aquilo foi apenas uma técnica simples de aikido. Ele lança um sorriso friamente confiante para o agressor que resta, desafiando-o a fazer algum movimento. Completamente intimidados, os dois delinquentes batem em retirada apressada, deixando as garotas em segurança. Ele suspira de alívio, agora que o perigo imediato passou. Apesar da postura tranquila, admite que estava extremamente nervoso, já que fazia tempo que não precisava lutar. Lembra da vida passada, quando treinou em várias artes marciais para proteger as irmãs celebridades de ameaças constantes. Mas reconhece, com tristeza, que seu papel como protetor agora pertence ao passado. A garota que ele salvou chama sua atenção e, pela primeira vez, ele consegue ver direito o rosto dela. Ela agradece timidamente por tê-la resgatado, marcando o início oficial do encontro que mudaria o destino deles. A garota é apresentada como Imemegi Tsukio, uma beleza misteriosa de profissão desconhecida. Ele fica completamente atrapalhado ao perceber que estava tão focado na luta que não havia notado sua beleza de tirar o fôlego. Aos olhos dele, ela não é apenas bonita, é uma figura etérea, quase angelical. Totalmente cativado, sua mente gira tentando entender como ela pode ser tão incrivelmente fofa. Ela sussurra um agradecimento, tomada pelo alívio e à beira das lágrimas. Amy insiste, chorosa, que ele salvou sua vida, embora ele ache que ela esteja sendo um pouco dramática. A outra garota comenta baixinho que Amy deve ter ficado realmente apavorada. Instintivamente, ele afaga a cabeça dela para confortá-la, um gesto que costumava fazer com suas irmãs. O simples ato de gentileza acelera o coração dela, deixando-a corada e sem palavras. Esse momento desperta nele uma memória agridoce de quando confortava suas irmãs mais novas da mesma maneira. Ao perceber o que fez, ele se apressa em se desculpar por ser tão íntimo com uma desconhecida. Ele se encolhe de vergonha por sua atitude, enquanto a outra garota lembra que eles nem sequer se apresentaram. A garota, nervosa, diz-se chamar Imemegi Tsukio, mexendo-se inquieta sob o olhar dele. Ele fica completamente encantado, pensando consigo mesmo que até o nome dela é adorável, o que a deixa confusa. A outra garota pergunta seu nome, e ele explica, de forma constrangida, que acabou de ser expulso da família Yamagazaki. Ele se apresenta como Saka CH Vatsumu, mas sua introdução sincera é interrompida por um alto ronco de estômago. Ele admite, envergonhado, que está sobrevivendo apenas com gelatina nutritiva, o que horroriza a outra garota. Corando profundamente, Amy oferece timidamente ajuda em retribuição à coragem dele. Com lágrimas nos olhos, ela insiste que precisa retribuir tudo o que ele fez. Ele fica completamente desconcertado com o pedido apaixonado dela, sem saber como reagir. A história relembra seu destino trágico, banido por suas 7 irmãs famosas no aniversário de 18 anos. Apesar de ter sido deixado sem dinheiro, a bondosa diretora da escola providenciou sua transferência para uma nova vida. Em vez de ir para o dormitório, ele acaba saboreando uma refeição farta, com lágrimas nos olhos pela simples alegria do momento. Ele pergunta, nervoso, se realmente merece um banquete daqueles depois de tudo. Amy explica, tímida, que aquele almoço em um restaurante familiar é a forma dela de agradecer. Ela admite que ficou completamente paralisada de medo durante o confronto. Enquanto a outra garota ouve com compreensão, um breve flashback relembra que tudo começou quando ele salvou Amy de 2 delinquentes agressivos. A outra garota tenta minimizar seu próprio ato heróico, dizendo que apenas fez o que qualquer um faria, o que o deixa confuso. Enquanto a outra garota come,
Percebe a reação intensamente constrangida dele e se pergunta se deixou passar algo. Ela reflete sobre a aparência impressionante de Amy, sua altura, seu corpo e a aura extraordinária que a faz se destacar. Continua observando-a do outro lado da mesa, perdida em pensamentos sobre sua misteriosa nova conhecida. Suas suspeitas se confirmam quando outros clientes começam a sussurrar, encantados com a beleza de Amy e especulando sobre sua profissão. Ao ver a atenção que ela atrai, a garota entende por que todos no restaurante estão tão intrigados. Conclui que Amy é, sem dúvida, uma beleza incrível e cativante. A observação é interrompida pela chegada da comida. Uma garçonete apresenta a Amy um enorme parfait de morango de edição limitada, surpreendendo a outra garota. Os olhos de Amy brilham de alegria enquanto ela fotografa o doce adorável. A outra garota sorri involuntariamente, achando a empolgação infantil de Amy extremamente cativante. Mas sua atenção é subitamente atraída por sussurros vindos de uma mesa próxima. Os outros clientes observam, encantados com o contraste entre a aparência madura de Amy e sua escolha por uma sobremesa fofa. Amy cora de vergonha, perguntando se é estranho ela gostar dessas coisas. A outra garota tenta tranquilizá-la, mas o humor de Amy muda repentinamente, seu sorriso brilhante se desfaz. Com o rosto ainda mais corado, Amy confessa que sente vergonha de gostar de coisas fofas por causa de sua aparência madura. Atsumo intervém de repente, dizendo que acha isso uma qualidade incrível, surpreendendo a outra garota. Ele garante a Amy que não há absolutamente nada para ela se envergonhar. Declara que uma garota bonita que também ama coisas fofas é a combinação imbatível definitiva. Suas palavras sinceras deixam Amy completamente atônita, corando enquanto ele afirma que ela é maravilhosa exatamente como é. A outra garota observa com um sorriso caloroso, sua aprovação refletida no clima alegre à mesa. Tomada por gratidão, Amy agradece baixinho por suas palavras gentis e reconfortantes. Inspirada por sua sinceridade, a outra garota confessa, com lágrimas nos olhos, seu próprio amor profundo por coisas fofas. Ela então revida o elogio, dizendo que acha a voz dele muito fofa, para sua surpresa. Corada, explica que a voz dele é incrivelmente parecida com a de uma VTuber famosa que ela admira. A comparação inesperada o deixa sem palavras, enquanto ela solta uma risadinha nervosa. Internamente, ele se preocupa com suas habilidades sociais, enquanto ela se levanta de forma constrangida para buscar uma bebida. Atsumu tenta brincar sobre ser preso em um restaurante familiar, deixando Imeji confusa. Amy se surpreende ao saber que ele não estava brincando, já que Atsumu garante que o medo foi real. A expressão dela muda para uma preocupação profunda ao perguntar se é verdade que ele não tem mais família. Atsumu se encolhe, percebendo o peso do detalhe pessoal que revelou casualmente. Imediatamente, entra em pânico e se desculpa por ter falado demais, enquanto Amy tenta acalmá-lo. A preocupação dela aumenta, admitindo que ficou aflita desde que ele mencionou viver apenas de gelatina nutritiva. Comovido pela gentileza sincera dela, Atsumu fica corado e sem palavras. Ele confirma discretamente que o que ela suspeita sobre sua situação familiar é verdade. Após um breve silêncio, oferece-se para contar toda a história, se ela estiver disposta a ouvir. E assim, ele decide se abrir, revelando o doloroso relato de sua antiga família. Ele descreve toda a história de traição sofrida nas mãos de sua suposta família. Seu relato trágico a leva às lágrimas, e ela admite que se arrepende de tê-lo feito reviver aquela dor. Atsumu a observa chorar e se sente péssimo por ter causado tamanho sofrimento. Ele se repreende internamente, convencido de que fazer uma garota chorar é imperdoável. Ela tenta se recompor, mas seus olhos cheios de lágrimas revelam a profundidade de sua empatia. Atsumu tenta minimizar sua tragédia com um sorriso doloroso, dizendo que afinal ele era inútil. O comentário autodepreciativo a choca, e ela o interrompe dizendo que ele está errado. Apertando o guardanapo com força, sua determinação se solidifica enquanto rejeita a visão negativa que ele tem de si mesmo. Com firme convicção, Amy se recusa a deixá-lo acreditar que não vale nada. Corando, ela lembra que foi ele quem a salvou, declarando sua gratidão com intensidade. Atsumu fica surpreso com a força repentina na expressão dela. Ela recorda o confronto, lembrando de sua intervenção corajosa e decisiva. Mexendo no cabelo com nervosismo, luta para colocar em palavras sua gratidão esmagadora. Com lágrimas nos olhos, declara que, naquele momento, ele foi seu herói. A outra garota fica desconcertada ao perceber o peso daquela conversa. Ela se emociona, grata por ter testemunhado aquela troca sincera. Mais tarde, do lado de fora do restaurante,
Amy agradece timidamente enquanto se preparam para se despedir. Com um sorriso radiante e corado, ela acena, esperando que se encontrem novamente. Ele concorda com um sorriso gentil, enquanto a narração confirma que logo seguiram caminhos diferentes. A cena se afasta, mostrando a cidade imensa onde sua nova vida acaba de começar. Ele caminha, refletindo sobre o caos do dia e imaginando o que o aguarda na nova escola. Seus pensamentos voltam para Amy, se perguntando se aquela voz fofa significa que ela também trabalha no entretenimento. Enquanto isso, Amy caminha pensativa, um leve rubor no rosto. Ele decide que vai perguntar se voltarem a se encontrar. A cena muda para um ambiente de transmissão ao vivo, enquanto o narrador revela que este foi o dia em que ela o conheceu. Sua juventude comum era passada diante de uma tela, digitando enquanto o computador ganhava vida. Ela publica um anúncio sobre sua próxima transmissão, algo que acreditava passar despercebido pelo mundo. A verdade é revelada, ela é a VTuber de enorme sucesso Kaguya Shizuki. Com mais de 1 milhão de inscritos, ela cumprimenta seus fãs como a princesa dos streams de games. Enquanto se prepara para jogar, reflete sobre a coisa maravilhosa que aconteceu naquele dia. Anima-se e diz ao público que é hora do evento principal. Brincando, promete contar o segredo de seu dia especial. Por fim, é revelado que Amy é a maior VTuber do Japão, e ela inicia animada sua transmissão de jogos. Enquanto isso, Atsumu está sozinho, ainda com os pensamentos voltados para a família que o baniu. Sua mente volta à lembrança da celebração cruel enquanto se pergunta como elas se sentiram depois de expulsá-lo. Ele sabe que é inútil pensar nisso, mas as memórias dolorosas continuam a assombrá-lo. Questiona desesperadamente se alguma delas sentiu ao menos um mínimo de tristeza com sua partida. A cena corta para a mansão Amagasaki, onde a vida segue normalmente sem ele. Lá dentro, uma das irmãs relembra com crueldade a expressão em seu rosto, achando o desespero dele hilário. Outra irmã entra na conversa, e o tom casual contrasta fortemente com a dor que ele ainda sente. A quinta filha, a Idol Mutsuki, relembra de forma cruel seu olhar final e desesperado. Futaba, a segunda filha, ri descontroladamente, dizendo que o sofrimento dele foi mais divertido que qualquer programa de TV. Shiki, a quarta filha, lamenta não ter gravado o colapso dele para sua própria diversão. As irmãs caem na gargalhada juntas, felizes por sua dor ter sido totalmente real. Elas elogiam a genialidade cruel de Shiki, imaginando como a humilhação dele poderia ter viralizado online. Uma voz mais calma interrompe o riso, afirmando que a ausência dele é, no fim das contas, para melhor. As outras irmãs param, confusas pela mudança repentina de tom. A terceira filha, a modelo Mika, explica com um sorriso presunçoso que até o ar parece mais limpo sem ele. As irmãs riem da maldade, brincando que sua presença era uma forma de poluição. Mika começa a listar suas queixas pessoais, começando pela rigidez dele em impor sua dieta. Shiki concorda animada, mexendo os braços enquanto lembra da proibição de comida apimentada, já adicionando alegremente o macarrão mais picante que encontra no carrinho online. Mutsuki se irrita com a lembrança, enquanto Futaba mexe no celular com um sorriso sinistro no rosto. A Idol revela que sua maior frustração foi o rigoroso processo de aprovação para todas as suas selfies. Para provar seu ponto, posta uma foto exagerada, afirmando confiar em seu próprio julgamento. As outras irmãs concordam com a frustração dela. Futaba revela que foi banida totalmente das redes sociais, regra que agora quebra com prazer. A atenção se volta para as irmãs mais quietas, exigindo que também falem. Io, a primogênita, conta friamente que ele a fez recusar papéis de prestígio como atriz. Outra irmã provoca Nana, ansiosa para ouvir a contribuição da cantora. Todas apoiam Io, indignadas por ele ter feito a irmã perder uma possível carreira em Hollywood. Nana finalmente fala, dizendo que sua única lealdade é com um misterioso produtor musical chamado Five. As irmãs lembram do recente sucesso dele e se perguntam sobre o gênio que captou tão bem a voz de Nana. Perdida em seu próprio mundo, Nana declara que cantar 5 músicas é sua única razão para viver. A última irmã, a VTuber Yashio, é pressionada a dar sua opinião. Abraçando seu ursinho de pelúcia, ela diz com raiva que nunca quer vê-lo de novo, surpreendendo até as irmãs com seu rancor. A matriarca Mana sorri, satisfeita por ter unido as filhas no ódio. Ela anuncia que o obstáculo para o sucesso delas se foi e que seus talentos ficaram contidos por tempo demais. Com um sorriso triunfante, dá permissão para que finalmente mostrem todo o seu potencial ao mundo. No dia seguinte, a história muda para um prédio corporativo imponente no centro de Tóquio.
A secretária da presidente, Kami Yuki, entra apressada no escritório, exigindo saber por que não foi consultada sobre a demissão de Atsumu. Amana descarta friamente a preocupação, dizendo que não havia motivo para discutir algo tão trivial. A secretária argumenta que não conseguirá gerenciar sozinha as 7 irmãs, já que Atsumu cuidava de quase tudo. Com um sorriso confiante, a matriarca revela que já arrumou um substituto. Nesse momento, a porta se abre, revelando uma jovem parada no batente. A recém-chegada se apresenta como Arima Reema, estagiária do departamento de apoio da Yumikoshi Academy. Yuki fica incrédula, perguntando por que uma simples estagiária foi chamada para ocupar um papel tão importante. Amana põe a mão no ombro da jovem com um gesto de confiança inquietante. O choque da secretária aumenta ao perceber que a substituta é apenas uma estudante. Em pânico, protesta dizendo que nem mesmo uma aluna de elite pode substituir anos de experiência de Atsumu. Amana apresenta com arrogância a estagiária nervosa como a substituta oficial dele. A secretária aponta desesperada que uma estudante jamais suportará a carga de trabalho, mas Amana descarta suas preocupações dizendo que, se um fracassado conseguiu fazer o trabalho, uma aluna de elite não terá dificuldade. A pergunta da matriarca paira no ar, enchendo a secretária de uma sensação de desastre iminente. Yuki lembra do sorriso tranquilizador de Atsumu e de como ele sempre prometia cuidar de tudo sozinho. No presente, ela está tomada pelo pressentimento de que toda a operação vai desmoronar sem ele. Seus pensamentos voltam para Atsumu, a única pessoa que acredita poder consertar a situação. Ela percebe, horrorizada, o quanto realmente precisavam dele. A cena muda para a nova escola de Atsumu, onde ele vê Emi parada na porta da sala de aula. Um colega se aproxima, surpreso por ele não conhecer os rumores sobre a misteriosa Emi. O colega concorda que ela é fofa, e Atsumu admite, tímido, que adoraria falar com ela pelo menos uma vez. Ele explica que, apesar de sua beleza impressionante, ela é completamente inacessível e ignora todos que tentam se aproximar. Sua aparência e frieza lhe renderam entre os alunos o intimidador título de Rainha do Gelo. O colega avisa Atsumu que tentar se aproximar dela é apenas um sonho impossível. Na manhã seguinte, Atsumu desperta de repente, surpreso ao ver que são apenas alguns minutos depois das 4 horas da manhã. Ele boceja, percebendo que seu corpo ainda está preso à rotina exaustiva de sua vida anterior. Começa sua corrida matinal, apresentando-se novamente como Sakazagawa Atsumu, o colegial expulso de casa no próprio aniversário. Apesar de sua determinação, não consegue evitar sentir-se cansado com o início de dia tão cedo. Agora ele vive no dormitório de sua nova escola, uma gentileza providenciada pelo ex-diretor. Enquanto corre pelas ruas vazias, reflete sobre o passado com a família de celebridades da qual foi forçado a sair. Lembra de sua antiga vida gerenciando as 7 irmãs famosas e a poderosa mãe. Um flashback mostra seu eu do passado, exausto e quase sem dormir para apoiá-las. Agora, já no novo dormitório, ele acorda cedo para cozinhar, seu corpo ainda acostumado à rotina puxada. Prova orgulhoso sua refeição perfeitamente preparada, um prazer simples que agora pode desfrutar. Comendo sozinho, pensa sobre sua nova vida e deseja ainda ter o celular para assistir transmissões. Seu coração dispara ao se lembrar de Emi no dia anterior. Ainda tomando café às 6h40 da manhã, ele pensa que a voz dela parecia muito familiar. Saboreia o ritmo tranquilo da nova manhã, esperando que sua vida escolar finalmente seja divertida. Mais tarde, em sala, o professor anuncia a chegada de um novo aluno transferido. Ele se volta para a turma com um sorriso radiante, apresentando-se como Sakazagawa Atsumu. A classe reage com cochichos, comentando sobre o aluno novo de voz aguda e aparência fofa. Não acostumado a ser o centro das atenções, Atsumu fica corado, o coração acelerado de nervosismo. Porém, um delinquente intimidador da sala bufa, claramente pouco impressionado. A narração revela que a transferência para essa escola comum é um segredo para protegê-lo do passado. Cheio de esperança para sua nova vida escolar, ele é direcionado para um assento no fundo da sala. Ao caminhar até a carteira, o olhar de um aluno se prende em seus tênis de corrida. Ele para ao perceber que seu lugar é ao lado do delinquente ameaçador. Olhando mais de perto, confirma sua suspeita, reconhecendo algo familiar no aluno problemático. Ao passar, o delinquente se sobressalta, aparentemente também o reconhecendo. De repente, ele agarra o braço de Atsumu e exige sua atenção. O delinquente, identificado como Kongu Riki, bate na própria mesa e avisa o aluno novo para não se achar demais. Kongu estala os dedos,
acusando a Atsumu de zombar dele. Enquanto Atsumu tenta se desculpar, totalmente confuso, o professor tenta intervir de forma tímida, mas o olhar intimidador de Kongu o silencia. Fora de sua zona de conforto, o professor apenas implora para que Kongu volte ao lugar. De repente, Atsumu tem um estalo, uma ideia animada surgindo em sua mente. Ele pergunta com confiança se a raiva do colega tem a ver com as calças dele. Kongu olha para baixo, chocado ao ver que seus rasgos foram misteriosamente remendados com pets de animais fofos. Atsumu revela orgulhoso seu talento secreto para costura, mostrando um kit completo com um piscar confiante. Explica que costurou discretamente enquanto passava, habilidade aprimorada por anos de prática. O delinquente fica sem palavras, enquanto Atsumu se pergunta se os pets fofos não eram do gosto dele. Ele explica a lógica por trás dos desenhos, um tigre, uma abelha e um urso para combinar com a imagem durona do colega. Diante do olhar vazio de Kongu, Atsumu começa a temer que tenha cometido um erro criativo. Do ponto de vista de Kongu, ele vê os olhos brilhantes de Atsumu enquanto pergunta inocentemente se um pet de elefante seria mais adequado. O coração de Kongu dispara, tentando processar essa interação bizarra e desarmante. Um diagrama mostra que as intenções puras de Atsumu estão sendo interpretadas como um ato de zombaria proposital. O delinquente, completamente abalado, acusa o novo aluno de estar tirando sarro dele. Com um sorriso inocente, Atsumu explica que apenas viu as calças rasgadas e quis fazer um favor. Kongu finalmente explode, dizendo ao garoto ingênuo que os rasgos eram um estilo proposital de moda desgastada. Apesar do surto, um forte rubor toma o rosto do durão, revelando sua vergonha extrema. O resto da turma ri baixinho, percebendo que o delinquente mais temido da escola acabou de ser totalmente constrangido. Humilhado, Kongu sai furioso, prometendo que Atsumu vai se arrepender desse dia. Atsumu observa o valentão voltar ao lugar ainda irritado, aliviado que a crise imediata tenha passado. Enxugando o suor da testa, suspira aliviado, feliz por ter sobrevivido ao primeiro confronto em sala. Com o incidente encerrado, finalmente se volta para encontrar seu assento designado. Os olhos dele se iluminam ao ver sua carteira, mas é a pessoa sentada ao lado que realmente o surpreende. Ele não consegue esconder a felicidade ao perceber que vai se sentar perto de Meiji, a garota que acabou de conhecer. E Meiji cora profundamente, timidamente, pede para que ele cuide dela agora que são colegas. Ele sorri de forma calorosa e amigável, enquanto Emi mal consegue encará-lo, completamente sem jeito. Atsumu aceita feliz, prometendo ser um bom colega enquanto se acomoda ao lado dela. Enquanto o delinquente ferve de raiva ao fundo, a alegria de Atsumu e o coração acelerado de Meiji marcam o início da nova vida escolar. Ele tenta agir naturalmente girando a caneta, mas o nervosismo faz o objeto escorregar de suas mãos. A caneta cai no chão e ele congela de horror com seu erro desajeitado. A turma inteira começa a cochichar, chocada ao ouvir a voz da garota silenciosa pela primeira vez. E Meiji olha preocupada, imaginando se fez algo errado ao falar com ele. Os outros alunos ficam atônitos, pois ver a garota quieta falar é algo inédito. Um colega grita incrédulo, revelando que a lendária Rainha do Gelo quebrou o silêncio por causa do novato. O choque da aluna é evidente, enquanto tenta compreender a situação impossível diante dela. Atsumu finalmente entende que a linda garota corada ao seu lado é a inacessível Rainha do Gelo da escola. A cena corta para VTuber Kaguya Shizuki, jogando freneticamente, um contraste gritante com sua persona escolar reservada. Atsumu suspira com nostalgia, lembrando como gostava de assistir a energética Kaguya quando ainda morava com as irmãs. Recorda que ver a VTuber Kaguya Shizuki era seu único refúgio contra o tormento constante das irmãs. Quando Imi encerra a transmissão, seu avatar virtual agradece de forma tímida aos fãs. Mas conforme o trabalho dele aumentou, perdeu até esse pequeno conforto, sem tempo para assistir às lives. A história volta ao passado, resumindo sua trágica expulsão da família Magasaki no aniversário de 18 anos. Agora, com esperança renovada, ele chega à nova escola, animado para um recomeço. Sua nova vida começa com um encontro marcante com a linda e tímida Mitsu Kiwi. Por um milagre, eles se reencontram já no primeiro dia. Agora lado a lado na sala, ele está radiante por sentar-se ao lado dela, mas um novo problema surge. A sala inteira o encara, tornando impossível se concentrar na aula. Ele não entende por que todos estão tão chocados nem o que querem dizer ao chamar a gentil Meiji de Rainha do Gelo. Preocupa-se que sua chegada esteja causando problemas para ela e questiona sua decisão de ter se transferido.
Seus pensamentos divagam enquanto tenta entender a situação confusa. Lembra da gentileza e empatia dela, sem conseguir conciliar isso com a fama de frieza. Seu olhar se fixa nos chaveiros fofos pendurados na bolsa escolar dela. Um em especial, um coelho felpudo, desperta um reconhecimento imediato. Ele se vira para a tímida Amy, pronto para perguntar sobre o chaveiro familiar, mas congela ao perceber que toda a turma observa cada movimento deles com espanto. Ignorando os olhares, ele pergunta baixinho se o chaveiro é o que ele imagina. Rapidamente muda de ideia, decidindo que essa conversa precisa de mais privacidade. Com o toque do sinal, no telhado da escola, ele agradece a Amy por levá-lo a um lugar onde finalmente podem conversar a sós. Amy explica timidamente que o telhado é seu refúgio quando precisa ficar sozinha. Ele fica aliviado por terem um local privado para conversar, e ela abre sua marmita caseira fofa. Os dois decidem passar o intervalo juntos no tranquilo telhado da escola. Agora a sós, Atsumu finalmente pergunta sobre o apelido intimidador de Rainha do Gelo. Um rubor profundo toma o rosto dela quando admite que a história é, na verdade, bastante constrangedora. Ela começa a explicar que a fama vem de sua timidez extrema perto dos outros. Sua dificuldade em encontrar as palavras certas muitas vezes a faz parecer fria e distante para os colegas, o que gerou boatos de que ela seria uma dama nobre que despreza plebeus, consolidando o título de Rainha do Gelo. Atsumu junta as peças e percebe que a fama de frieza é apenas um enorme mal-entendido. Amy confessa, com lágrimas nos olhos, que sente vergonha demais para contar a verdade simples sobre sua timidez. Vendo a tristeza genuína dela, ele entende o quanto essa reputação a incomoda. Para animá-la, sugere que o almoço no telhado vire uma rotina diária, o que a surpreende e alegra. Ele se autoproclama seu treinador de conversação, e ela aceita nervosa a oferta para ajudá-la a praticar. Atsumu se esforça para pensar em um método perfeito para ajudá-la a sair da casca, enquanto mastiga sua comida, sabendo que apenas compartilhar uma refeição não será suficiente para resolver o problema. Ele menciona casualmente o chaveiro de novo, comentando o contraste estranho entre a timidez dela na vida real e a personalidade falante online. Percebendo que falou demais, tenta voltar atrás, mas o suspiro surpreso de Meiji mostra que ele tocou num ponto delicado. Um brilho de esperança surge nos olhos dele ao imaginar que sua teoria impossível talvez seja verdadeira. A expressão de pânico de Amy confirma a suspeita, seus olhos girando em choque por ter sido descoberta. A última peça do quebra-cabeça se encaixa quando ele liga a tímida Amy à famosa VTuber Kaguya Shizuki. Com lágrimas nos olhos, Amy treme enquanto confirma baixinho que ele está certo. Ela se encolhe de vergonha, mexendo na comida agora que sua identidade secreta foi revelada. Atsumu admite que estava apenas meio certo, enquanto Amy, desanimada, percebe que foi completamente desvendada. Ela pergunta como ele juntou as pistas, querendo saber se entregou já no primeiro encontro. Ele lista os indícios, vozes parecidas, o gosto compartilhado por coisas fofas e o jeito como ela se soltou perto dele. Mas revela que a pista definitiva foi um item especial que viu na bolsa dela, o chaveiro de coelho feito à mão, mascote das lives de Kaguya. Ele explica animado que notou o acessório na sala de aula, deixando Amy ainda mais nervosa. Ressalta que não é um produto oficial, o que significa que ela mesma o fez, exatamente como a VTuber havia dito. Amy não entende tanta empolgação, mas Atsumu está radiante por ter conhecido sua ídola. Ele conta orgulhoso que o chaveiro é de um personagem original criado por ele chamado V, deixando-a atônita. Ela percebe que ele é um fã antigo que conhecia como Visan, mas ele corrige com naturalidade dizendo que se pronuncia Five. Amy segura sua marmita, admitindo que nunca imaginou uma conexão assim, mas no fundo fica feliz que seja com ele. Um sorriso caloroso e aliviado surge em seu rosto, o que deixa o coração dele disparado. Atsumu se recompõe rapidamente e volta ao assunto para ajudar ela a superar a timidez. Ele confirma que o objetivo dela é falar com confiança diante dos outros. Pergunta por que ela consegue falar tão livremente nas streams, em contraste com a vida real. Amy admite, envergonhada, que quando transmite sente que não é exatamente ela mesma. Revela que se sente insegura por causa da aparência alta e madura, embora ele ache essas características bonitas e estilosas. Atsumu entende o que ela sente, mas acredita que há muito mais nela do que suas inseguranças. Percebe que, para Amy, sua persona VTuber Kaguya representa a versão perfeita e ideal de si mesma. Com nova determinação, ele diz que sabe exatamente como ajudá-la. Com um piscar de olho brincalhão, anuncia seu grande plano, ajudá-la a ser tão fofa quanto sua versão ideal.
Amy fica completamente sem palavras diante da proposta inesperada e entusiasmada. A história recapitula a expulsão dele e o reencontro marcante com Amy no primeiro dia de aula. Durante o almoço no telhado, ele conheceu suas dificuldades e criou essa solução ousada. Ele repete animado sua promessa de torná-la fofa, deixando-a ainda chocada. Depois da escola, ele se impressiona com um enorme complexo bem ao lado do campus. Dentro de um shopping gigante, ele agradece a ela por guiá-lo enquanto ela explica a variedade de lojas. Atsumu fica radiante, revelando que é a primeira vez que sai com um amigo depois da aula. Amy cora ao ouvir a palavra amigo, claramente sem jeito com o novo rótulo para a relação deles. Ele segue confiante pelo shopping enquanto Amy o acompanha em silêncio. O cenário mostra a estrutura moderna do local. A primeira parada é uma loja de cosméticos, o que deixa Amy completamente confusa. Ele revela seu plano, explicando que a experiência de maquiar as irmãs o torna a pessoa perfeita para ajudá-la. Com um piscar de olho seguro, afirma que fofura pode ser criada, e ele é o homem certo para o trabalho. A câmera foca nas prateleiras infinitas de maquiagem, ferramentas para a transformação dela. Depois das escolhas feitas, a simpática atendente Yamaguchi Haruko registra a compra. A atendente reflete sobre o próprio passado, revelando que um dia sonhou em ser maquiadora profissional. Ela admite que perdeu a paixão, limitando-se a recomendar produtos populares sem real satisfação. Sua rotina é quebrada com a chegada de Atsumu e de uma Amy visivelmente nervosa. Atsumu tenta acalmar Amy enquanto a atendente, por engano, os vê como um adorável casal de colegiais. Ela acha a dinâmica deles calorosa, inveja a beleza natural de Amy e admira o charme de Atsumu. Com confiança, Atsumu pede se podem usar algumas amostras para experimentar um novo visual. A atendente, disposta a ajudar, os leva ao espaço de automaquiagem. Enquanto comenta mentalmente sobre a educação dele, Atsumu organiza as ferramentas, pronto para fazer sua mágica. O coração de Amy dispara quando ela aceita nervosa começar a transformação. A atendente fica boquiaberta ao perceber que é o garoto, e não a namorada, quem fará a maquiagem. Inicialmente, duvida da habilidade dele, achando que é apenas mais um namorado tentando ser moderno, e torce para que ele não estrague o rosto da garota. Mas suas dúvidas desaparecem quando ele prepara os utensílios com a precisão de um mestre. Com um pincel nos lábios, inicia o trabalho com movimentos rápidos e confiantes. A atendente fica hipnotizada com a destreza e delicadeza, percebendo que ele atua num nível profissional. Ele seleciona cores e ferramentas ideais para o tom de pele único dela, e a atendente entende que aquilo não é apenas maquiagem, mas um gesto de carinho genuíno. Pergunta-se que tipo de experiência de vida deu a ele tamanha habilidade. Com um último toque, ele finaliza a transformação de Amy. Ao abrir os olhos, ela se depara com uma versão deslumbrante de si mesma, com um estilo fofo e delicado. Encantada, quase não acredita que aquela bela imagem no espelho é dela. Ele, tímido, pergunta a opinião dela, explicando que incorporou tendências populares. Feliz, Amy elogia seu talento, sentindo-se uma nova pessoa. A atendente, chocada, percebe o verdadeiro poder transformador da maquiagem. Animada, Amy declara que ele realmente pode ajudá-la a se tornar sua versão ideal, e a atendente, inspirada, sente sua própria paixão renascer. Enquanto isso, outras garotas se aproximam, curiosas para aprender suas técnicas. A atendente sorri com cumplicidade enquanto as meninas perguntam de onde ele aprendeu aquilo. Incomodada com a atenção, Amy agarra a mão dele e o puxa para longe, declarando alto que estão interrompendo o encontro deles. A palavra encontro deixa Atsumu corado e sem jeito, e os dois fogem da multidão. Perto de uma fonte, ele comenta que ela o surpreendeu, e ela explica que não podia deixá-lo sozinho naquela situação. Corada e determinada, ela afirma que a multidão estava atrapalhando o tempo precioso deles juntos. A conotação romântica deixa ambos ruborizados e de coração acelerado. Ele observa que ela está falando com uma facilidade surpreendente, e ela percebe que é como se estivesse transmitindo ao vivo. Com um sorriso radiante e corado, dá a ele todo o crédito por esse avanço. A gratidão sincera dela acelera o coração dele, o deixando atrapalhado. O dia continua com um passeio completo pelo shopping, provando roupas e lanches. Depois de comprar a maquiagem, combinam a próxima parada, uma confeitaria de bolo de morango. Mas o clima perfeito é interrompido pela aparição de rostos nada amigáveis. Atsumu reconhece chocado o delinquente Kongu, acompanhado pelos dois capangas que ele derrubou no dia anterior. A cena muda para a mansão Amagasaki, onde um carro aguarda na entrada.
A nova estagiária, Riema, apressa alguém para entrar no veículo. Yu a encara, culpando-a pelo atraso e pelo desastre iminente. 2 dias antes, na agência Yamagazaki, um evento importante aconteceu. Atsumu, o ex-empresário, foi demitido, deixando um vazio na gestão. Yuki, a secretária do presidente, se preocupa com as decisões futuras dele. Apesar do aumento de trabalho e da confusão nos agendamentos, ainda não surgiram grandes problemas, e Yuki torce para que a nova estagiária esteja indo bem. Preocupada com a escolha do presidente, a cena corta para uma emissora de TV no centro da cidade, sugerindo a rotina das irmãs. Riema passa vergonha com um erro possivelmente causado por uma delas. Mutsuki, a quinta filha e idol, confronta a estagiária com raiva, temendo que sua imagem cuidadosamente construída esteja sendo arruinada. Riema insiste nervosa que tentou acordar a idol, culpando o atraso por isso. É revelado que ela é aluna do 2º ano da Academia Umukushi, uma escola voltada à indústria do entretenimento. Mutsuki ignora a desculpa, distorcendo as palavras da estagiária para provar que ela falhou na única tarefa que tinha. Um flashback mostra Riema desesperada tentando acordá-la, batendo na porta com força. De volta à emissora, um funcionário tímido interrompe a tensão avisando que o intervalo de Mutsuki acabou e ela precisa voltar ao programa. Ela solta um suspiro de desprezo, com uma expressão cruel que faz a estagiária estremecer.